Eu vou começar com a família. Eu preservo muito a história da família, porque tem um legado aí, eu creio, um legado metodista, né? Os meus pais, os meus avós foram pastoreados pelo pastor Urieli Soares do Nascimento. E ele batizou os meus pais na metodista, meus avós. Ele fez o casamento dos meus pais. Como ainda estavam na metodista quando eu e meu irmão nascemos, batizava a criança. Então eu fui batizado na metodista pelo pastor Urieli Soares do Nascimento. Na metodista wesleyana, ele foi meu primeiro superintendente distrital. Logo depois ele foi nomeado para a Central de Petrópolis. Logo depois não, com o passar do tempo, né? O pastor que me batizou é o pastor Jeremias. Eu não vou lembrar agora o sobrenome dele, eu lembro do nome, pastor Jeremias. O pastor que fez o meu casamento, seria o meu pastor na época, pastor João Geraldo, que foi primo do bispo Nilson de Paula Carneiro. Mas o pastor João Geraldo não podia fazer meu casamento porque ele tinha feito uma cirurgia na boca. E eu até convidei um outro pastor que também não pôde, por acaso o pastor Urieli Soares do Nascimento, queria manter isso, a história dele na minha família. E ele não pôde estar conosco. E como eu era da diretoria da Juventude Wesleyana, eu convidei o pastor Eli Ferreira Guerra. Quem fez o meu casamento foi o pastor Eli Ferreira Guerra. Grande Eli Ferreira Guerra. Ele fez o meu casamento, mas o pastor João Geraldo estava, e o bispo Nilson também estava. O bispo Nilson era o meu superintendente distrital. Então eu tive no meu casamento João Geraldo, Nilson de Paula Carneiro e Eli Guerra. E o meu padrinho, o bispo Simvaldo. Então são pessoas que participaram desse momento do nosso casamento. Pastor Almir, que foi superintendente, não, pastor Almir não, perdão, não é pastor Almir, rapaz, Almir foi de Vilar dos Teles, é um pastor de Nova Iguaçu. O pastor Éder foi um que colocou as mãos sobre mim. Eu não sei se o pastor Sila Lúcio também não participou daquele momento ali. Eu fui contemporâneo, né, amigo e contemporâneo de seminário do pastor Rogério Pereira dos Santos, grande amigo. Fizemos seminário juntos, fomos consagrados no mesmo dia. E foi realmente um momento muito especial para nós. Um homem, vamos dizer, elegante, um homem sério naquilo que fazia. Ele foi militar, né? Então tinha uma postura correta, íntegra, né? Como homem. Ele também veio da metodista, né? Bispo Nilson, antes de ser pastor, conheceu meus pais, viveu a juventude próxima aos meus pais, depois veio o ministério. Então a família, ela também chegou a conviver bastante com a família do bispo Nilson. Então, frequentar a casa dele, frequentar a igreja, que ele era o pastor e que superintendente. As filhas, uma das filhas do bispo Nilson, a Nil, considerava a minha mãe como segunda mãe. Então, éramos muito próximos, né? Então, eu tenho uma lembrança do bispo Nilson como superintendente distrital e depois, quando assumiu o episcopado, como um homem exemplar. O bispo Ronaldo, eu sempre olhava para ele e eu olhava e eu via de todos, né? Antes dele ser eleito bispo, já era eleito bispo Elisiário, Nilson e, claro, o Jessé. Eram os três, o Jessé era o superintendente geral.
Mas eu sempre olhava para o bispo Ronaldo e eu olhava assim, tem um perfil de bispo, a postura, e eu admirava também o bispo Ronaldo. Mas o bispo Jessé, ele não parava enquanto não conseguia que fosse implantado uma igreja em estados, em cidades. E eu lembro que quando foi alcançado o último estado do Brasil, houve uma vibração num concílio. Eu tive a oportunidade, diante de ser consagrado a pastor, de subir a Petrópolis. Eu morava em Duque de Caxias, né? E fui lá no escritório central para conversar com o bispo Jessé. Tinha-se um costume de fazer uma carta se colocando à disposição e ser endereçado ao bispo. E o meu bispo era o bispo Jessé. E eu apresentei essa carta, mas eu não quis mandar pelo correio, eu fui pessoalmente. E nós conversamos e parecia que ele me conhecia, ele conhecia pela juventude, mas que ele foi meu pastor, e ele era o pastor como bispo, mas não pastor de uma igreja. Eu nunca fui pastoreado numa igreja pelo bispo Jessé. Mas, além disso, uma liberdade de conversar e até assuntos que eu me admirei. É que os nossos eventos eram marcados muito mais pelo mover do Espírito Santo do que o local onde era feito, o conjunto que era convidado, o pregador que era convidado. Eu sei que isso é muito importante, eu sei que isso é marcante. A gente tem que valorizar homens que Deus tem levantado em nossos dias, e já há muitos anos. Já naquela época Deus levantava grandes pregadores, grandes homens wesleyanianos e fora. Deus levantava grandes bandas. Tá? Mas o que marcava não era quem pregava e quem tocava, quem cantava. Era o mover do Espírito Santo. Nos quartos, nas filas para as refeições, nos intervalos, depois do culto, quando se conseguia terminar o culto. Eu não quero aqui uma palavra de saudosismo no sentido de dizer que só aquele tempo que era bom. Deus tem feito coisas maravilhosas no nosso tempo. Mas eu vou arriscar dizer que nós estamos vivendo daquele avivamento ainda. Eu creio que estamos precisando de realmente um grande avivamento. Tivemos no ano passado, 2012, o nosso último Congresso Geral da Juventude, que tinha o tema Faz de Novo. E eu creio que foi um início desse Faz de Novo. Houve um mover do Espírito ali, mas precisamos algo muito mais. Que não fique só ali. É claro, houve testemunhos, jovens voltando de avião e sendo batizados com o Espírito Santo e cantando dentro do avião. É marcante. Nos ônibus. Depois do evento, indo para o restaurante no domingo e lá dentro do restaurante falando em línguas, não conseguia parar. Houve testemunhos assim. Então vamos levar o que recebemos no nosso retiro, nas nossas convenções, enfim, vamos levar para a igreja, vamos inflamar. E aquele mover do Espírito que acontecia nas convenções, acabava acontecendo na igreja local. É inflamado a juventude, a igreja. Precisamos voltar a isso. Pastor Eliseu Gomes, a igreja, a gente tem percebido na história que depois que se organizou em 3 regiões, eu não gosto da palavra divisão. Nós não estamos divididos em regiões, nós estamos organizados em regiões. Depois que se organizou em regiões,
houve um crescimento. Claro que uma região naturalmente cresceu mais que a outra, mas o crescimento houve nas regiões. E as regiões, que se organizou em outras regiões, e eu, graças a Deus, fiz parte da história da terceira região, que organizou a quarta, que organizou a quinta. Então, da terceira, primeira, segunda, terceira. Da terceira saiu a quarta e da terceira saiu a quinta região. Então, ela já se desdobrou em mais duas. Hoje, o que era uma se tornou 3 regiões. As outras regiões também, algumas se desdobraram, como a primeira, com a região Nordeste e a sexta região. Isso, para mim, é crescimento. Eu sei, talvez uma grande preocupação, tanto dos líderes que hoje ocupam as cadeiras principais, né, bispos e secretários gerais, qual será a geração que vai ocupar a liderança. Porque a renovação, ela aconteceu, mas a preparação para essa renovação de quem estaria assumindo a liderança de cada região, ela vinha acontecendo de uma forma, por um lado, um pouco morosa, entenda bem, se pensando apenas quando chega a hora do concílio, quando a gente devia estar pensando em formar, em trabalhar já nesse futuro líder que começa, às vezes, com algumas funções no distrito, depois na região e depois alcançando até algumas funções gerais. Acredito que tanto os bispos atuais como os secretários gerais, eles são os candidatos a continuar e até ocupar outras regiões que possam surgir. Alegria fazer parte desse trabalho que o pastor Eliseu está desenvolvendo. São poucos que têm lembrado, eu não digo só pela amizade, porque eu sei que ele tem feito esse trabalho com muitos outros, que não fez parte da sua juventude, não esteve com ele ali lado a lado. E a palavra de Deus diz que a gente deve reconhecer aqueles que são colocados como líderes. E se alguém reconhece, e isso é bom, e fez história. Não estamos criando uma questão assim, vamos assim, vamos colocar alguém, tornar alguém um sucesso. Tem que ter uma história. Pessoas que têm participado de todo a história da Igreja Metodista Wesleyana. E eu fico feliz porque desde a tenridade posso dizer que faço parte dessa história da Igreja Metodista Wesleyana, do Coração Abrasado. Faço parte desse movimento do Coração Abrasado. E eu tenho o meu coração abrasado nesta obra. E Deus tem feito através de minha vida, e eu creio que fará muito mais ainda à medida que Ele quiser e eu também me deixar ser usado por Ele.